Nós já morremos no Negredo. Renascemos sob a luz da lua no Albedo. Agora está no momento de percebermos a luz do sol, porque chegamos em Citrinitas. Antes da gente entrar de fato nos significados, nos conhecimentos e nos ensinamentos que a fase Citrinitas traz para nós, é importante que a gente lembre que essas fases, elas são divididas assim de maneira didática. De fato, nós passamos por elas ao longo do nosso desenvolvimento, mas em cada aspecto da nossa vida, em cada situação, nós podemos estar em fases diferentes, elas acontecem de maneira simultânea, então é importante que a gente entenda os fundamentos, mas que a gente não fique preso à forma, para que a gente não ache que na nossa vida inteira a gente está no Albedo, no Negredo, no Citrinitas, enfim. É importante que a gente entenda e saiba identificar em cada aspecto da vida, como eu disse, em qual fase alquímica nós estamos, para que a gente possa, aí sim, entendendo quais são os aspectos daquela fase, conseguir se desenvolver e passar para a próxima fase. E aí, como o Paulo muito bem disse na abertura, Citrinitas tem a ver com a consolidação daquilo que começou a ser plantado, a ser cultivado no Albedo. É a fase do despertar. Caso você não esteja chegando agora aqui, né, não tenha visto os nossos 2 últimos vídeos, fica também o convite para você dar uma pausinha nesse, assiste lá os outros 2, depois volta pra cá que você vai entender um pouco melhor. Aproveita e se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificação para receber novos vídeos falando sobre esse assunto e tantos outros que a gente aborda aqui no canal. Fazendo um pequeno resuminho, né, o próprio Paulo já fez isso na abertura, mas aí e o João agora falou que todos esses aspectos, todas essas fases alquímicas, elas são ciclos sim, mas elas também podem acontecer de forma concomitante, né, de forma simultânea na nossa vida. Mas é interessante a gente entender que lá no Negredo nós nos desfizemos de tudo aquilo que não servia mais pra gente, né? Era o momento da calcinação. Depois a gente substitui isso pelo Albedo, ou seja, a gente substitui isso por coisas que são elevadas, por coisas que são boas. Só que muitas das vezes a gente cai num perigo muito grande, que é achar que o Albedo é a fase final. Ou seja, eu me livrei de tudo aquilo que não servia, estou me cercando, estou me alimentando de coisas puras, estou me alimentando de coisas elevadas, né? Estou alimentando a minha alma, então agora eu já sou um ser elevado, né? Eu já cheguei no máximo do meu desenvolvimento. E não, isso é um ledo engano, isso é um erro comum que muitos de nós acabamos cometendo nesse processo alquímico interno nas nossas vidas. Porque na verdade, o Albedo ele é apenas o primeiro passo em busca dessa luz do sol. Como o Paulo disse, ele é a lua, ou seja, no Albedo nós vamos receber essa luz do sol de forma indireta. Nós vamos receber essa luz do sol por tabela, de forma através de reflexos. Ele ainda não é o sol. Nós precisamos chegar no sol. E essa estrada para chegar até o sol é justamente o Citrinitas. Ou seja, é um momento onde a gente vai pegar aquilo que a gente está aprendendo, que a gente vai pegar aquilo que a gente está desenvolvendo na nossa vida e de fato vai dar uma aplicação prática para aquilo. É como você pensar que você iniciou um curso novo, né? Pode ser uma faculdade, pode ser um curso de idiomas, pode ser qualquer coisa que você tenha, um curso de culinária, você iniciou uma coisa nova na sua vida, logo você começou a receber, né, o Albedo, você começou a receber informações, você começou a receber instrução para desenvolver aquela determinada prática. Só que isso não é o suficiente, porque teoria é uma coisa, prática é outra, né? Você pode ser um excelente teórico da culinária, isso não significa que na hora que você chegar na frente de um fogão você vai conseguir fazer alguma coisa. Significa que, se você não sabe o que você vai fazer, realmente chegar ali e botar a mão na massa pode ser um pouquinho complicado. O Albedo ele é fundamental por causa disso, nós precisamos de teoria, nós precisamos de conhecimento para que ele possa ser praticado. Só que o conhecimento sem a prática é como uma bagagem que você não usa, né? Ela, em vez de te auxiliar, ela vai acabar pesando cada vez mais na sua vida. Então, o Citrinitas é justamente esse momento de pegar essa informação do Albedo e transformar em prática. É o momento que dentro do curso você vai começar a realizar de fato. Você vai começar a pegar aquilo que foi passado para você, colocar em prática, talvez passar para outros, né? Fazer uma monitoria, fazer um estágio. É um momento onde você vai começar a vivenciar aquelas teorias na sua vida. E aí você vai começar a perceber que não é tão igual assim como era nos livros. Não é tão fácil, né? Não é exatamente como estava ali nos livros, não é exatamente como o seu professor te falou. Não que fosse mentira, mas
Quando você começa a sentir aquilo em você, você começa a perceber que, aquilo é verdade. Mas quando eu faço, aquilo se torna a minha verdade. E ao se tornar a minha verdade, ele perpassa pelas minhas próprias subjetividades, pelo meu próprio jeito de ser. Então, o Citrinitas, ele está muito mais relacionado a você dar uma personalidade, dar a sua cara para aquele conhecimento que você adquiriu. Transformar aquilo em algo que seja prático e útil de fato para a sua pessoa. Aí vem um ponto bem interessante que a maior parte das pessoas acaba tropeçando aí. Como o Patrick comentou, né, fazendo a crítica à fase do albedo, muita gente começa a estudar e se acha o tal. A gente vai encontrar isso na faculdade, a gente vai encontrar isso no colégio, a gente vai encontrar isso na vida, né? A gente tem os filósofos de botequim, a pessoa que senta na mesa do bar e, não, porque eu sei isso, e porque eu li tal livro, eu li isso, eu li aquilo outro, mas você olha a vida da pessoa, é árida, não tem nada ali dentro, né? Ela tá no bar todos os dias. ou ela não produz nada com aquele conhecimento. Esse é o grande problema na nossa vida. Nós aprendemos durante um bom tempo, talvez por influência da escola positivista, que moldou a forma de estudar durante muito tempo. Você tem que decorar, você tem que saber, tal ano aconteceu isso, fulano de tal, foi tal pessoa, não sei o que, ele fez tal coisa. Você ligava o fato e apenas saber os fatos parecia ser importante. E a gente carrega muito essa influência que aconteceu no final do século retrasado e no início do século passado. A gente carrega muito essa bagagem ainda de que o conhecimento intelectivo, e vamos botar um asterisco aí, conhecimento decoreba, né? Reproduzir aquilo que foi lido era sinônimo de inteligência. E isso traz um vazio existencial pra gente. A gente tem várias correntes de filosofia que surgem como crítica a esse pensamento positivista. A gente tem dentro do próprio meio alquímico, do meio esotérico, também essas críticas. A gente costuma falar assim, porque você vai encontrar uma pessoa e ela fala, eu tenho 15 anos de ordens discretas, eu tenho 20 anos de ordens discretas, tá aqui minha carteirinha aqui, eu faço parte de tal ordem há tanto tempo, não sei o que. Beleza. Quantos minutos nessa ordem você tem de verdade? Quantas vezes você praticou de verdade aquele conhecimento? Como o Patrick falou, quantas vezes você sentiu aquilo? Poucas vezes. Isso é vamos botar entre aspas, uma culpa sua, mas também é uma culpa do sistema no qual a gente vive. A gente vive em vários lugares e o meio esotérico é cheio disso, o meio religioso é cheio disso, onde você é convidado a frequentar, decorar textos, mas não a colocar em prática, não fazer essa alquimia interna. Por isso que é importante, quando a gente aqui no Pedra de Afiar, nós fundamos o Pedra de Afiar, a nossa ideia não era só transmitir esse conhecimento teórico, mas também o conhecimento prático. Aproveita e dá uma olhada em catarse.me/Pedra de Afiar para conhecer um pouco mais do nosso trabalho e poder contribuir com ele. A partir de R$15 você já ajuda muito a gente. Então, há essa necessidade de a gente colocar esse conhecimento em prática, porque senão isso gera mais morte dentro da gente. É claro que, como o João falou na nossa abertura e o Patrick ressaltou também, a gente passa por todos esses processos alquímicos o tempo todo. E nós não estamos apenas em um. Então, quando a gente começa a entrar nessa nossa fase amarela agora, né, essa fase mais amarelada, a gente ao mesmo tempo está passando por uma morte daquilo que a gente era. A gente também está passando por um negredo, a gente está passando por um novo albedo, porque a gente tem que morrer para aquilo que a gente achava que era, para começar a colocar em prática, a sentir de verdade. E ao sentir, nós trabalharemos coisas dentro de nós que muitas das vezes a gente não está acostumado a trabalhar. E é por isso que nós precisamos continuar estudando, ter o amparo de pessoas ao nosso lado e perceber que nós não estamos sozinhos. Nós estamos muito bem acompanhados por pessoas que querem o nosso bem e também estão, assim como a gente, comendo capim para alimentar os nossos burrinhos internos. Sim, ficou bonito, mas vou falar uma coisinha que eu lembrei durante o coisa. E é interessante, né? Durante o programa eu fui lembrando de uma referência que a gente tem de um outro vídeo também, que é a Voz do Silêncio. E na Voz do Silêncio a Blavatsky fala que a gente passa por algumas salas ao longo do nosso desenvolvimento, que a segunda delas é a sala do conhecimento, e que é uma sala muito perigosa, na verdade. A gente deveria passar por ela o mais rápido possível, porque ela tem muitos aromas, muitas flores, muitos cheiros, ela é muito bonita, mas se a gente não toma cuidado a gente fica preso ali, né? Porque ela parece justamente a última sala, a sala da sabedoria, onde a gente de fato consegue colocar aqueles conhecimentos em prática. E aí o Paulo muito bem falou
se a gente não consegue vivenciar isso que a gente aprende, a gente começa a se sentir desconfortável, né? Aquilo começa a se tornar um peso, a gente começa muitas vezes a se cobrar, a gente tem momentos ali de catarse onde a gente passa por reflexões na nossa vida e percebe que a gente acumulou muita coisa, mas que aquilo só está ocupando espaço e não está se transformando de verdade. Então, mais do que assistir vários vídeos aqui no Pedra, mais do que estudar e ler muitos livros, que a gente consiga e que vocês consigam pegar essas pequenas informações e traduzir em atitudes, de fato. Então pega esse vídeo aqui e para pensar um pouquinho sobre a sua vida, tira uma tarde ali para fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo, sobre quais são os caminhos que você está tomando e se essas coisas de fato fazem sentido. Mais vale um vídeo muito bem aproveitado do que maratonar todos os vídeos que nós temos aqui e não transformar isso de fato em alguma coisa concreta para a sua vida. Às vezes esse processo de despertar, de transformação, de colocar em prática nem é tão complexo assim. A gente pode começar com coisas que são super fáceis de fazer. Às vezes eu quero ler o livro, eu não preciso ler o livro inteiro, eu posso ler 2 páginas por dia e é uma coisa muito mais palpável, muito mais factível. Mas de fato, criar esse movimento, criar o hábito de estar sempre construindo algo é difícil, então a gente precisa começar devagar, mas começar e fazer sempre aquilo, para que de fato a gente consiga despertar e não só fique ali nas ilusões do conhecimento. Até porque a gente também vive numa sociedade que preza muito mais a destruição do que a construção. A gente aprende que é muito mais fácil tacar pedra do que ser vidraça. Então a gente aprende a não fazer as coisas. Talvez o filósofo de botequim, ele seja esse filósofo de botequim, né? Ele tem todas as respostas prontas, porque ele às vezes ele tem coisas que ele não quer mostrar, porque se ele tentar, talvez ele fale, ele não quer passar por essa crítica, que assim como ele faz com os outros, ele imagina que os outros vão fazer consigo mesmo. E como o João falou, esse conhecimento pode virar um peso pra gente. É verdade, isso significa que você tem que jogar esse conhecimento fora? Não. Isso significa que você tem que ressignificar e aprender, ao reestudar esse conhecimento, como você consegue colocá-lo em prática de fato. E até a próxima. Tchau, tchau.